E aí, galera, tudo tranquilo? Bora lá então, ó, continuando aqui, né, a questão Israel-Palestina, os conflitos ali na região do Oriente Médio, né? A gente vai agora para a Guerra dos Seis Dias, né, de 5 a 11 de junho de 1967. Uma guerra bastante curiosa, bastante interessante pela agilidade dela, né? A gente vai ter então um conflito entre Israel contra Egito, Jordânia e a Síria, né, principalmente pela OLP. Beleza? Então, Iraque, Kuwait e Arábia Saudita vão apoiar, logicamente, o lado dos árabes. Né? E o fato interessante nessa guerra é exatamente como ela começou, porque Israel vai atacar o Egito, né, começa o ataque pelo Egito, alegando que o Egito estava preparando um ataque. Então ficou meio que aquela coisa, né? Parece cachorro com medo, né? Se você partir para cima do cachorro com medo, às vezes ele te morde porque ele está com medo. Mas, logicamente, que Israel tinha a ideia, já tinha planejado, não é uma coisa que acontece assim do nada, né? Mas Israel falou então que tinha imagens do Egito se preparando para um ataque, né? Então, o que vai acontecer? Exatamente. Israel vai iniciar um ataque bastante amplo ao Egito. E sabe aquela coisa? Meu, já aproveitando que eu comecei aqui, eu já vou também atacar os outros, né? Eu já vou atacar o grupo completo, né? Já acabo com essa bagunça. O interessante é quando a gente analisa o passo a passo aqui, né? Então a gente vai ter, ó, no primeiro dia, ataques aéreos promovidos por Israel destroem 2/3 da força aérea da Síria, 300 aeronaves do Egito e a totalidade da Guarda Real Aérea Jordaniana. O exército de Israel captura as cidades de Rafah, El Arish e a península do Sinai. Então, digamos assim, para um primeiro dia de guerra, nossa senhora, mais do que perfeito, né? Mas também vale a pena notar. Israel ataca todos esses países sem que eles estivessem prontos, preparados, né? Logicamente que isso vai gerar uma resposta internacional, né? Falando, gente, o que vocês estão fazendo aí, né? Não é assim que funciona. Mas para isso, logicamente, que Israel tinha ali aquela desculpa esfarrapada, né? Não, eu tenho imagens, né? E logicamente que o conflito vai continuar. No segundo dia, a gente vai ter Israel apreendendo, né, Gaza. Nossa, meio difícil falar o nome da próxima cidade ali, tá vendo? Calquilia, né? E Ramallah. Ramallah já é mais famosinha, já é mais fácil de falar, né? O exército de Israel cerca Jerusalém. Por quê? Principalmente, né, os judeus, um dos objetivos deles é transformar Jerusalém em sua capital. Né? Mas esse fato já é um pouco mais complicado. Por isso que eles, tá vendo? Eles vão lá e cercam Jerusalém, eles não chegam e invadem, porque ali o negócio fica diferente, né? No terceiro dia, Israel sofre pressão internacional para aceitar um cessar-fogo. Como eu havia dito, se você ataca os países, né, sem que eles estejam esperando, todo mundo vai falar, que bagunça é essa, né? Depois, ó, o exército de Israel captura Jerusalém Oriental, a Judéia, Jericó e Nablus. Também uma outra questão bastante impressionante, né? Uma expansão muito grande para uma guerra muito rápida. Mas por que isso vai acontecer? Porque no primeiro dia eles arrebentaram com as resistências, né? No quarto dia, o exército de Israel captura Hebron. Depois, Israel consolida a ocupação da Cisjordânia, ou seja, tomou conta de toda a Cisjordânia. Quinto dia, Israel toma o Estreito de Tirã. Né? Eu me empolguei aqui, até esqueci de mostrar as imagens para vocês. Ó. Isso aqui são imagens mesmo do primeiro ataque, do primeiro dia. Né? Depois de feito esse primeiro ataque, logicamente que as forças por terra vão acabar concretizando essa ocupação. Não adianta nada você passar com seus caças lá, bombardear tudo, né? E depois ficar daquele mesmo jeito. Então a tropa por terra vai chegar para ocupar essas regiões, né? Você bem pode ver, ó, depois de uma primeira passada aí dos caças, né? Logicamente eles só vão lá conferir, né? Tipo, ver quantas pessoas tem mortas, ver se dá para, né, recuperar alguma coisa. E daí, deixa eu só voltar aqui.
e daí você consegue consolidar mesmo ali a sua ocupação, né? Paramos onde? No quinto dia. Então Israel toma o Estreito de Tirã, depois o exército israelense entra no Planalto de Golã, ou seja, é uma ocupação muito rápida mesmo, né? Aquela coisa, não foi de inocente, eles prepararam isso, né, por algum tempo. Sexto dia, Israel captura as colinas de Golã, assume o controle sobre o Mar da Galileia e assina um cessar-fogo. Ficou estranho isso, não ficou? Gente, a guerra mais bem sucedida, talvez, da história da humanidade, né? Chegaram atropelando todo mundo e em 6 dias eles. Tá bom, tá bom. Né? Acontece que essa linha evolutiva aqui esconde um pequeno fato, né? É que no sexto dia aconteceu um pequeno incidente, né? Eles estavam tomando conta de tudo e simplesmente atacaram o USS Liberty, né? Que é, pelo que você já entendeu, o USS, né? Ou seja, é sim, se eu não me engano, é uma fragata dos Estados Unidos, né? E isso, logicamente, os Estados Unidos já falou, vocês estão de brincadeira comigo? Parou agora, né? Porque mataram 34 americanos, né? Feriram 174. Essa imagem é exatamente de familiares norte-americanos que ficam constantemente falando, gente, não vamos esquecer disso, né? Os israelenses mataram meus parentes e tudo mais, né? Mataram várias pessoas. Ou seja, quando relou nos Estados Unidos, fala, opa, aí o negócio fica diferente, né? Então a gente vai ter exatamente o fim dessa guerra, né? A negociação de paz aí e tudo mais, exatamente devido a esse incidente, né? Mas é lógico, né? Os Estados Unidos estavam ali, né? Do lado de Israel. Mas é aquela coisa, é o chamado fogo amigo, né? Mas para os Estados Unidos ficar sem uma resposta para esse conflito, já não vai dar. Por quê? Porque aí cidadãos norte-americanos morreram, né? Bens norte-americanos foram avariados, então o governo vai precisar dar uma resposta para a população. Beleza. Deixa eu só ver aqui qual que é a imagem. Tá. É só para demonstrar aqui como é que foi essa expansão. Então, o amarelo era o território judeu, né? E depois aí o vermelhinho são os territórios que foram ocupados após a guerra. Então, tomaram as colinas de Golã, né? Nessa região, vão tomar a Cisjordânia e vão tomar a península do Sinai. Simplesmente eles tomam tudo que é possível, né? Então tomam conta mesmo aí de todas as regiões que, digamos assim, que estavam faltando para completar o joguinho, né? Então a gente vai ter tudo isso ocorrendo em 67, né? Logicamente que toda a região vai continuar sob uma forte tensão e simplesmente em 1973, com a data escolhidíssima, a gente tem o início da Guerra do Yom Kippur. O que vem a ser essa Guerra do Yom Kippur? O Yom Kippur vai ser um feriado religioso dos judeus, que é o Dia do Perdão, que simplesmente vai ser o dia mais sagrado do calendário. É praticamente o nosso Natal. Né? Imagina você atacar uma nação cristã no dia do Natal. O cara vai entender isso como um recado muito, muito claro, né? Tipo assim, vou pegar você mesmo no pior dia, no dia que você menos gosta, né? Tá certo que não vai ter um dia que você vai gostar de ser atacado, né? Mas enfim, o que ocorre então? Vai ser o Egito, a Síria, o LP vão tentar recuperar os territórios que eles perderam. E é lógico que Israel não vai aceitar isso também. E principalmente devido à data que eles escolheram, né? A gente vai ter aqui então um mapinha só para você se localizar. As áreas aqui, né, colinas de Golã, a Cisjordânia, são então as regiões
que foram ocupadas, né? Então a Península do Sinai, né? Tudo isso aqui ocupado. As setinhas vermelhas serão os ataques, né? A seta aqui é bem mais figurativa, né? Não vai ficar achando que os caras viajaram tudo isso aqui, cruzaram o Rio Nilo para ir lá atacar, né? Logicamente que não. Esses ataques foram melhor orquestrados que isso, né? Então aqui a gente tem uma outra imagenzinha para você entender melhor. Note uma coisa, que a ideia dos caras é tomar território, né, o mais rápido possível. Por quê? Porque fizeram basicamente a mesma coisa, né? Esconderam o ataque, escolheram o dia, né, e atacaram. Então a ideia é você tomar território. Note então que as forças vão se espalhar, elas vão se abrir então por todo o território, né? Como é um ataque surpresa, você precisa então fazer ele, efetivar ele do modo mais rápido possível. E é isso exatamente que vai acontecer, né? Isso aqui são imagens, ó, do exército egípcio, né? Tomando então regiões aí, né? Fixando a bandeira, tipo assim, ó, esse aqui é nosso, né? Chegamos, dominamos aqui. E daí, na outra partezinha lá, né? Os ataques, principalmente realizados pela Síria, né? Com a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, você nota também essa mesma característica. E aqui na Síria vai ser ainda mais expandido, esparramado esse ataque, né? Porque o número de combatentes era ainda menor. Ou seja, se não pode se juntar ali todo mundo, né? E daí nós teremos o seguinte, nessa região, o ataque começou principalmente de modo aéreo, né, com os MiG-17 aí, que são caças fornecidos pela União Soviética. Então, tipo assim, mano, onde que esses caras arrumaram esses caças aí? Não precisa nem de falar, né? Para os militares, bateu o olho e falou, União Soviética, que legal, hein? Muito bom, muito interessante. Mas o que você nota é exatamente que a resposta veio através do outro lado. Então, olha só, o A4 Skyhawk, nem precisa de falar muito, né? Logicamente que é produzido pelos Estados Unidos e foi vendido para Israel, né? O F4 Phantom 2 aí, que é israelense, também é a mesma coisa. E você pode notar, é muito visível, né? Que esses caças são mais modernos. Fala, tá, mas também a foto é colorida? Então, essa foto é colorida, é uma foto atual, e até por isso você pode ver que se você achar que isso aí é uma bomba aí embaixo dele, você está ficando doido. Isso é um tanque de combustível, né? Então ele está completamente sem armas nem nada, mas eles conseguem carregar uma grande quantidade então de mísseis, né, metralhadoras de grosso calibre. Então o ataque, na verdade a resposta ao ataque vai ser muito intensa, muito rápida. E muitas pessoas vão dizer completamente desproporcional. Mas para Israel, né, a ofensa tinha sido muito grande. Por quê? Além de um ataque ainda no dia do Yom Kippur, imperdoável, né? Então, logicamente, que os judeus vão conseguir ter uma expansão aí também de volta muito rápida, né? Mandar de volta as pessoas que atacaram, né? Tanto a Síria quanto os egípcios, né? Vão conseguir mandar eles para trás, né? Fazer com que eles recuem muito rápido. E daí a gente tem, ó, por exemplo, esse cara aí com a faixa na cabeça, é o Ariel Sharon, né, que já foi, né, primeiro-ministro de Israel. Na verdade ele é atualmente, né, e note, é um cara que vai ser extremamente linha dura. Ele participou de uma guerra, né, de uma resposta a um ataque covarde, né, e ele era um agricultor, entrou para o exército e tudo mais, e começou a subir e muito aí na hierarquia militar e, logicamente, chegou ao ponto máximo, né, o cara tipo, virou o presidente de Israel, né, então, logicamente, que tudo isso vai gerar uma resposta. Deixa eu só voltar aqui, ó. Tudo isso vai gerar uma resposta muito interessante, no mínimo, né? Por quê? Porque assim como no ataque da Guerra dos 6 Dias,
os países árabes, principalmente os que apoiam os Estados Unidos, né, mas apoiam só por conta do dinheiro, estou falando diretamente da Arábia Saudita, eles vão cobrar dos Estados Unidos alguma coisa. Fala assim, gente, presta atenção no que os caras estão fazendo. Olha só como foi desproporcional o ataque, né? Principalmente no caso do Egito, eles entraram dentro do território que os israelenses tinham dominado, né? Mas eles perderam, eles tinham uma quantidade reduzida de armamento. E, logicamente, que Israel sabia disso, né? Porque Israel vai ter um sistema de espionagem também imenso e muito bem organizado. E eles sabiam, basicamente, quanto que eles tinham de armamento e tudo mais. Enquanto a força egípcia estava recuando com seus tanques, eles destruíram todos, né? Porque normalmente em uma guerra, quando o inimigo bate em retirada, então você respeita, né? Eu falo, beleza, então vaza, que senão vai ficar pior. O que os israelenses fizeram? Eles foram atrás e saíram destruindo todos mesmo. Tipo, que é para fazer o rapa, vocês não vieram mexer com a gente? Então, os países árabes ficaram um tanto quanto revoltados quanto a isso, né? E cobraram, por exemplo, dos Estados Unidos uma resposta, o que eles não fizeram, né? E principalmente devido aí a essas tensões entre Estados Unidos e União Soviética, porque é sempre assim, né? Para quem um dos dois estava apoiando ou vendendo armas, quando eles estavam assim, envolvidos indiretamente, a gente sabe, né? É aquela coisa assim, tipo, os pequenininhos estão brigando, mas os dois gigantes estão aqui se encarando feio, né? Então, para que isso fosse resolvido, né, a ONU vai lá e propõe o cessar-fogo, ou seja, tipo assim, não foi nenhum nem o outro, tá? Somos nós aqui, o meio, que estamos falando. E aí os dois acabam meio que aceitando, sabe aquela coisa? É uma questão muito pequena para a gente se arrebentar, só que é lógico que o mundo árabe vai ficar chocado com isso. Falou assim, vem cá, e nada? Vocês não vão devolver terra, nada, ficou normal. Eles ficam bastante irritados com isso e a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vai simplesmente falar a coisa mais simples para eles, né? Simplesmente o mais simples, que é, eu não posso entrar numa guerra contra vocês, mas eu vou mostrar para todo mundo o porquê que Israel está fazendo tudo isso, os Estados Unidos fazem de conta que não estão vendo, e o restante do mundo também não. Simplesmente eu vou aumentar o preço então do que eles querem, que é o petróleo, né? E nesse ponto aí, essa guerra do Yom Kippur de 1973 é extremamente importante, porque vai ser o primeiro momento que o mundo vai ver o petróleo sendo utilizado com força política, né? Então, logicamente, que além de ganhar muito mais dinheiro, a OPEP vai simplesmente mostrar, falar, olha, aqui está a minha importância. Por isso que vocês precisam respeitar e principalmente respeitar o Oriente Médio. Eles vão e começam a subir o preço do barril de petróleo, que acaba gerando uma crise econômica mundial, né? Por quê? Porque nesse gráfico aqui a gente tem os dois valores, né? O valor nominal e o valor em dólares ali comparado com 2018. Então a gente sabe que eles subiram, daí, o preço do barril de petróleo era bem baixinho, e aí subiu, bateu lá 11 e tralalá. Só para que você tenha um comparativo, tem aí essa linha azul, né? Então imagine, que estava aqui comparativamente com hoje, custava uns 10 dólares aqui o barril de petróleo, né? O que acaba aqui subindo, vamos jogar para 17 dólares hoje, atualmente, né? Vamos julgar aqui mais ou menos esse preço. Acontece que quando a OPEP começa o embargo do petróleo, olha para onde vai isso aqui, né? Então um negócio que era extremamente barato agora vai ficar muito caro. E o que é mais interessante, eles aprenderam, tá vendo? A gente vai ter aqui depois a Revolução Iraniana, né? Que vai também criar aí uma nova crise do petróleo. Mas enfim, então entenda uma coisa. Aqui, nesse momento,
O Oriente Médio mostra para o mundo que, se ele quiser, ele consegue fazer o mundo inteiro se ajoelhar. Uma coisa que é notável é que, se você pegar os carros dos Estados Unidos na década de 70, que eram aqueles carros monstruosos, muito grandes, com motores extremamente fortes, né? Ou seja, que consumiam uma enorme quantidade de combustível, você vai ver que, no passar da década de 70, aqueles carros desaparecem. Por quê? Porque ia ser impossível um consumidor conseguir manter, né, no valor que o combustível estava, manter aqueles carros daquele tamanho. Então a gente vai ter uma mudança até na estética dos automóveis. Beleza? Pelo primeiro momento os caras vão pensar, falam, gente, mas será que vale a pena ter um motor tão grande assim no carro? Vai ficar muito caro, né? E uma coisa que é notável é que aqui no Brasil, o que vai acontecer? Essa vai ser a paulada final, né, na cabeça do milagre econômico brasileiro, né? O governo militar tinha tomado empréstimos, aí feito uma série de coisas que vai complicar bastante a vida deles, né? A gente vai ter o início do programa do Proálcool, ou seja, a construção de usinas para produzir etanol, né? Investimento em pesquisa para a criação do motor do carro a álcool, né? Mas não só para o carro, esse motor a álcool vai ser eficiente, mas você pode utilizar também em indústrias e outras coisas. Ou seja, a crise foi tão feia que fez até o Brasil se movimentar, né? Então, uma questão bastante notável que você consegue relacionar com diversas coisas, né? E você pode notar que elas formam praticamente uma dupla de guerras, né? Mas que na verdade é a continuação. Então você tem a Guerra dos 6 Dias e logo depois a cobrança, né? Que é a Guerra do Yom Kippur. Mas nas duas, Israel prova sua superioridade militar, né? Com armas, com contra-ataque, com espionagem, até com tudo isso. Beleza? Então, ó, Mr. Bean, homenagem ao Nando, ó, igualzinho. Então, senhores, beijão, bons estudos aí para vocês. Tchau, tchau, até mais.